Estamos falando do tema 5, gráficos na cinemática. E esta aula é a aula 2, na qual vamos abordar este tema, a saber, gráficos S versus T, gráficos da coordenada espaço S contra o tempo. Esse tipo de gráfico é bastante útil. Nós vamos agora admitir que o gráfico dessa função esteja à nossa disposição, seja dado. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo, de um gráfico S versus T. É dado, digamos assim, estamos diante dele. O problema é que informações eu posso tirar a partir desses gráficos. A primeira informação é muito fácil para a gente explicar, esse tipo de informação. A primeira informação é a seguinte: para um determinado instante de tempo, veja só, para esse instante de tempo T1, eu posso saber qual é o espaço, qual é a coordenada para esse valor. Como eu faço? A ideia é bastante simples, Eu vou tracejar aqui uma linha, passando pelo ponto P, uma linha paralela, portanto, ao eixo dos tempos, até essa linha encontrar o eixo S. De forma que este valor aqui é o valor da coordenada no instante de tempo T1. Se eu quiser fazer a mesma coisa num outro instante de tempo qualquer, o procedimento é absolutamente o mesmo. O que eu devo fazer? Eu devo simplesmente, nesse tempo T2, levantar uma reta até encontrar a curva, num ponto P2. E agora eu vou tracejar uma linha paralela ao tempo até encontrar o eixo. E assim eu determino o valor da coordenada no tempo T2. Então essa é a primeira informação que eu posso tirar. O espaço para qualquer valor do tempo. Também eu posso saber, dado um gráfico, qual é o valor do espaço inicial. É quando a curva, que no caso está em azul, cruza o eixo dos espaços, cruza com as ordenadas. Então, aqui eu tenho um ponto, é esse ponto de cruzamento aqui. Esse ponto de cruzamento aqui. É este ponto que me interessa. Ou este ponto aqui, o ponto de cruzamento. Aqui eu tenho o espaço inicial, S0. S0 é igual a 5. Veja, esse zero agora, S0 é igual a menos 60. Claro que aqui eu já tenho as coordenadas em metros. Então, 60 metros. Aqui é dado em metros. 5 metros. Então, eu posso determinar o espaço inicial. Eu posso também determinar para que instante de tempo o objeto está na origem. Isso acontece neste ponto aqui, quando a curva em azul cruza o eixo dos tempos, se encontra com os eixos do tempo. Aqui é a mesma ideia. Eu posso determinar a posição do móvel na origem, porque a origem é espaço igual a zero, então eu posso determinar o tempo associado a isso. Por exemplo, esse tempo aqui é de 6 minutos. Então, o tempo associado ao instante no qual o móvel está na origem, nesse caso, é de 6 segundos, já que 6 segundos, já que a unidade, eu pensei que fosse minuto, mas não é o segundo, 6 segundos. Aqui, por exemplo, estamos
falando em segundo. Então, esse instante de tempo é igual a meio segundo, 0,5 segundo. Em 0,5 segundos, né, o móvel está na origem. Esse é outro tipo de informação que eu posso obter, né? Pontos de retorno são aqueles pontos nos quais o móvel tem uma velocidade igual a zero. Então, neste instante de tempo, né, o móvel tem uma velocidade igual a zero. Então, ele só vai até este ponto, né, e depois volta. Até aqui tem velocidade, né, com um sinal e depois velocidade com um outro sinal, né? Então, aqui está. Esse aqui não tem pontos de retorno. Os espaços aumentam continuamente. São leituras que a gente pode fazer. Agora, a gente tem que definir uma grandeza física, que é o coeficiente angular da reta secante. Eu tenho aqui 2 pontos, né? E por esses 2 pontos, eu posso sempre fazer passar por ele uma reta que chamamos de reta secante. Veja, é essa reta aqui, que passa pelos pontos P1 e P2. Ela está indicada aqui, a secante, é essa reta aqui. Então, essa reta aqui é a reta secante, né? De forma que o coeficiente angular da reta secante é θ, índice S. Isso é, por definição, né, o coeficiente angular da reta. E ele é obtido como sendo dado por ΔF dividido por ΔS, né? Esse é o coeficiente angular, na verdade, é a tangente, né, de ΔS. O coeficiente angular é ΔS. Agora, a tangente do ΔS é dado por essa expressão aqui. De forma que é bom a gente sempre lembrar que coeficiente angular é esse ângulo. A tangente desse ângulo, a tangente do coeficiente angular, é uma grandeza importante para a gente. E ela é determinada pela relação entre essa altura e essa largura aqui, né? Então, são elementos aqui da geometria, portanto, né? Agora, posso também, por qualquer ponto, fazer passar a tangente, a curva, por esse ponto aqui. Como é que eu faço? Eu pego a reta tangente, como estou ilustrando aqui, e agora eu considero ΔX cada vez menor, né? No limite, eu vou obter a reta tangente, a curva. Agora, eu tenho aqui o coeficiente angular da reta tangente, que é o ângulo. E o que vai interessar para a gente é a tangente, né? Ou a tangente, né? Vamos utilizar mais o que se usa em português, né? Que é TG, né? Para tangente, né? Do coeficiente angular Δθ. Então, essas duas grandezas são importantes, como a gente vai ver logo em seguida, né? Ou seja, vamos agora determinar num gráfico S versus T, vamos determinar a velocidade média. Ora, a velocidade média, como nós sabemos, né, ela é igual a ΔS dividido por ΔT. Então, se a gente considerar 2 instantes de tempo, veja só, ΔT é esse intervalo de tempo. A esse intervalo de tempo vai corresponder, né, uma diferença de coordenadas, e essa diferença de coordenadas é o que nós chamamos de ΔS, de forma que ΔT é essa diferença de tempo, né, é esse comprimento dividido por isso. Portanto, a velocidade média
ela pode ser pensada de duas formas inteiramente equivalentes, né? Ou dizer, pura e simplesmente, que a velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT, ou dizer que a velocidade média também é uma definição que é importante, né? A velocidade média é igual à tangente, né, do coeficiente angular da reta secante. A reta que passa por esses dois pontos aqui. Eu acho que não custa a gente ressaltar isso, né? Essa reta é a reta secante, né? Então, o coeficiente angular da reta secante é o que nós chamamos de ΔS, ou melhor, de ΔS. Então, o coeficiente angular da reta secante é ΔS. A velocidade média pode ser definida tanto como sendo a tangente do coeficiente angular da reta secante, ou, o que é a mesma coisa, ΔS dividido por ΔT. Então, num gráfico, S vezes T, em cada ponto, ou melhor, entre dois pontos, eu posso fazer passar por esses dois pontos uma reta que é a reta secante à curva. Eu determino o coeficiente angular da reta secante e a tangente do coeficiente angular da reta secante é a velocidade média. Ou a mesma coisa, ΔS, o que você pode fazer, porque afinal de contas é a mesma definição. Então é assim que a gente faz uso. Agora tem um outro caso, que é o de determinar a velocidade instantânea a partir do gráfico S versus T, mas eu quero determinar a velocidade instantânea num determinado ponto, né? Então, vamos considerar aqui um ponto qualquer, né? E eu agora estou querendo saber qual é a velocidade instantânea neste instante de tempo T1. Escolhi o tempo T1. Eu quero agora saber, né, qual é a velocidade instantânea no instante de tempo T1. Ora, como é que nós vamos calcular, né? De uma maneira bem simples. A gente considera a reta tangente que passa por esse ponto, é essa reta aqui. Essa é a reta tangente. Olha, ela só toca essa reta só toca a curva no ponto P1, e só nesse ponto P1, por definição de reta tangente, né? Agora, a gente determina o coeficiente angular da tangente à curva por esse ponto. Esse coeficiente angular nós chamamos de ΔT. É este ângulo que forma a tangente com o eixo horizontal. Então, agora, nós vamos determinar a velocidade instantânea, a velocidade no instante de tempo T1, como sendo igual a tangente, né? Tangente de ΔT, ou seja, tangente do coeficiente angular da reta tangente à curva por esse ponto. É claro que para calcular essa tangente, eu devo lançar mão de um artifício, né? E é isso que é importante a gente, a gente ressaltar aqui. Como é que eu faço? Eu considero esse instante de tempo T1 e um instante de tempo T2. Mas veja, agora levando em conta só a tangente. Lembrando agora o seguinte, que
para eu determinar a tangente de θt, o que eu devo considerar? Eu devo considerar essa distância dividido por essa distância. Então, é assim que eu determino a tangente do coeficiente angular da reta tangente à curva. Então, eu considero um instante de tempo t1 e um instante de tempo t2. Né? Aqui eu tenho ΔT, né? E agora eu vou calcular essa diferença de espaços aqui. Né? Vou chamar isso aqui de ΔS também, mas não é o ΔS envolvendo os dois instantes de tempo. O fato é que é assim. A gente deve calcular o coeficiente angular e a tangente do coeficiente angular da reta tangente por aquele ponto. Né? E agora, a velocidade num determinado instante de tempo t igual a tangente do coeficiente angular da reta tangente. Né? Muito bem, essas são as coisas que a gente pode, então, aprender. É determinar a velocidade escalar média e a velocidade escalar instantânea. A velocidade escalar média, a gente considera a tangente, a gente considera a tangente do coeficiente angular da secante. Né? E isso aqui é a velocidade média, que é calculada ou deste jeito, ou equivalentemente. Aqui as duas coisas são inteiramente equivalentes. Ou, no caso, né, para determinar a velocidade escalar instantânea, a gente considera a velocidade num determinado instante de tempo como sendo igual a tangente é a função, né, tangente, né, do coeficiente angular da reta tangente. É assim que a gente, então, consegue determinar as velocidades, tanto escalar, as velocidades escalares, né? Tanto a velocidade média quanto a velocidade instantânea a partir do gráfico S versus T.